Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Inicialmente, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 3. 2 Pedro, capítulo 2. Inicialmente, nossa leitura será do verso 1 até o verso 3. Acompanhem, pois, a leitura. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércios de vós com palavras fictícias, para eles o juízo, lavrado há longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Palavra do Senhor para os nossos corações. Chegamos finalmente ao cerne desta carta. Como avisei e informei desde a primeira aula, o intuito de Pedro ao escrever essa carta era alertar a igreja, preparar a igreja contra os falsos mestres, aqueles que estavam se achegando, se aproximando daquelas igrejas que pregavam a palavra, viviam a palavra, mas também estavam sendo perseguidas. Esta carta tem o propósito de alertar e preparar a igreja, como disse, contra os falsos mestres. E esse capítulo 2 é exatamente isto. Pedro alertando a igreja e trazendo à igreja quem seriam aqueles falsos mestres, o que eles estariam trazendo e também qual é a intenção ao fazer o que eles estavam fazendo e qual seria a paga, o salário, a recompensa por esses falsos mestres disseminarem o falso evangelho. Então nós veremos basicamente estas verdades nesse nosso estudo. Mas é importante lembrar que Pedro ele passa de um polo ao outro. Porque na aula passada, Pedro fala sobre a supremacia das Escrituras sobre tudo e sobre todos. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela está acima do pregador. O pregador pode pecar, o pregador pode ter atitudes equivocadas, mas a palavra de Deus, ela é perfeita. É a nossa regra de fé e de prática. Agora, em vez de falar sobre a palavra, sobre a importância das Escrituras, agora ele vai focar justamente naqueles que não pregam as Escrituras como deveria ser anunciada, ensinada. Ele vai falar sobre aqueles que até têm o conhecimento das Escrituras, até tem o conhecimento da palavra, até tem, mas eles as utilizam em benefício próprio, desvirtuam a palavra para o seu próprio interesse, desvirtuam aquilo que os profetas no Antigo Testamento trouxeram como verdade para o seu próprio bel prazer. É sobre isso que Pedro vai tratar nesta carta, nesse segundo capítulo. E o título do nosso estudo é, como já enviei para vocês,
conhecendo os falsos mestres e o fim deles. É bem verdade que os falsos mestres estão caminhando desde que a igreja é igreja. E até a volta de Cristo, eles serão uma realidade no seio da igreja. Mas a realidade também é que a estes que agiram contra o Evangelho, contra a igreja do Senhor, de forma deliberada, esses terão a sua paga. Receberão o salário das suas atitudes. Pedro começa a sua carta, começa o seu capítulo 2, verso 1, dizendo assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Vamos segurar aqui. O foco de Pedro é falar sobre os falsos mestres. Mas antes de falar sobre os falsos mestres, ele introduz a sua fala, e nessa introdução ele remonta ao Antigo Testamento. Ele remonta ao Antigo Testamento em que ainda lá haviam aqueles que deturpavam ou falavam não em nome do Senhor, mas em nome de si mesmo, dos seus próprios interesses, do seu próprio coração. Ele fala sobre os falsos profetas. Nós já sabemos que profeta, no Antigo Testamento, o profeta é aquele homem vocacionado pelo Senhor, que de quando em quando recebia vindo dos céus pelo Espírito Santo a palavra de Deus, a palavra revelada a ele de forma específica, porque no Antigo Testamento a palavra era revelada a pessoas em especial, e essas pessoas em especial, elas levavam esta palavra ao povo, e esses eram os profetas. Então o profeta, ele tinha que trazer uma palavra que vinha de Deus. Ele não podia colocar para ajudar aquela palavra nenhuma vírgula. Ele tinha que falar aquilo que Deus determinava a ele. Seja as palavras boas, doces como mel, ou seja as palavras duras como fel. A responsabilidade do profeta era receber da parte de Deus a revelação e simplesmente transmitir do jeito que ela veio. Esta era a função do profeta. Mas ainda lá começaram a surgir profetas que se chamavam, pelo menos eles se autodenominavam profetas, que na verdade não eram. Eles não falavam aquilo que era a vontade de Deus. Eles não ouviam Deus falando ao seu coração para que eles pudessem, no momento certo, falar aquilo que era a vontade de Deus. Não. Eles, por seu próprio interesse, eles falavam aquilo que o povo queria ouvir, o que o povo desejava ouvir, o que trazia fama, riqueza, prosperidade para eles. Nós fizemos a leitura de Jeremias, capítulo 23. Eu quero que você abra mais uma vez a palavra em Jeremias, no capítulo 23. Nós fizemos uso dos versos iniciais, do verso 1 ao verso 4. Mas se você abrir, e você está já abrindo, eu estou vendo isso, no capítulo 23, você vai perceber que o título é Profecias contra os maus pastores. E estas profecias, esta palavra que o profeta traz, vem de quem? Do Senhor. E olha o que o verso 1 já nos mostra. O verso 1 diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas dos meus pastos. Quem diz? É o profeta? Não, é o Senhor que diz. Então o profeta Jeremias, ele traz a palavra do Senhor. E quem são esses
tais pastores, na verdade, são os profetas mentirosos. E eu quero comprovar isso para você no verso 16. Olha o que diz o verso 16. Vamos ler juntos o verso 16? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu e não o vem da boca do Senhor. Então, está alertando esses que são os pastores, porque os profetas, eles tinham essa função de trazer a palavra de Deus para o povo, e esta palavra, ela era transmitida como se eles fossem o próprio Deus a falar ao coração do povo. Deus usava esses homens para pastorear, para que Deus mesmo pastoreasse o seu povo. Aí no verso 16 ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, que o povo não deveria dar ouvido a quem? Não dei ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração. As visões que aqueles profetas tinham não vinham do Senhor, era uma visão do seu próprio coração. E aí coração a gente pode entender do seu próprio entendimento. Falam de visões do seu coração, e essas visões, ou esta palavra, não vem de quem? Não vem da boca de Deus. Mais à frente, no verso 25 e 26, ele continua esta verdade. Olha o que diz o verso 25, ainda sobre os profetas. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só um engano do próprio coração? O verso 32 diz ainda assim: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos o quê? Mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo. Quem disse? Diz o Senhor. Então, é claro que esses são apenas alguns versos, porque se nós lemos os profetas menores, como Abacuque, Amós, nós vamos ver diversas outras palavras vindo do Senhor por meio desses profetas, que falam sobre a pregação dos falsos profetas, daqueles que traziam engano, daqueles que com a sua fala, e às vezes mansa, desvirtuavam o povo. Quer ver um exemplo? O povo estava em pecado contra Deus. Só o exemplo de Jeremias. Jeremias estava profetizando que Deus iria enviar um grande povo, uma grande nação, e essa nação viria sobre eles e destruiria Jerusalém, derrubaria os seus muros, destruiria o templo e eles seriam levados cativos. Essa era a palavra de quem? Do profeta Jeremias. Sabe o que aconteceu com Jeremias por isso? Ele foi perseguido. Ele foi preso, jogado dentro de um poço. Ele foi caluniado, porque ele pregava a palavra de Deus. Eis o que o Senhor falava. Mas outros que se diziam profetas se levantavam e diziam: não é bem assim. Deus não vai fazer isso. Lembra no passado? Lembra quando o profeta Isaías pregou? E o profeta Isaías pregou dizendo: vai ser assim, assim, assim. Aconteceu? Não aconteceu. Por que não aconteceu? Claro que eles não diziam a segunda parte, né? Por que não aconteceu no profeta Isaías? Porque o povo se arrependeu. Mas agora, Deus disse que o povo não se arrependeria. E aqueles falsos mestres, profetas, diziam: não, fiquem tranquilos, Deus é bom. Já ouviu aquela frase tão bonita, Deus é bom o tempo todo? Mas Deus também é justiça o tempo todo. Ele cumpre a sua palavra o tempo todo. E esses profetas mentiam.
E você sabe qual foi o fim, não sabe? Foram levados cativos. Jerusalém destruída, os montes, o templo destruído, os muros fendidos, o portão queimado. Muitos mortos, eles ficaram 70 anos no cativeiro. A profecia daqueles profetas parecia boa aos ouvidos do povo, mas não era palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Paul Washer, quando ele diz: o que importa é o que as Escrituras dizem, ensinam, e não o que eu acredito. O que importa é o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus ensina, não o que eu acho. E, voltando a Pedro está dizendo e lembrando que o grande problema de Israel também foram aqueles falsos. No caso, os falsos profetas. E ele vai dizer: assim como no passado houveram falsos profetas, também haverá o que entre vós? Falsos mestres. Por que ele não usa o termo falsos profetas, mas agora ele usa falsos mestres? Mestre é aquele que ensina. Mestre é aquele que está disposto a ensinar algo a alguém. Então, os mestres eram aqueles que, advindo da revelação da palavra do Antigo Testamento, da palavra do próprio Senhor Jesus, e já como nós vamos ver no capítulo 3, da palavra dos próprios apóstolos, porque a própria palavra, tanto de Pedro quanto de Paulo, já era considerada palavra de Deus. Então, o mestre era aquele que trazia o ensinamento a respeito da palavra de Deus. É como nós lemos em Atos capítulo 2, lá no verso 42, e a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Ou seja, os ensinamentos dos apóstolos, ao qual eles aprenderam de quem? De Jesus. Então, os mestres, que já havia mestre, por exemplo, o Paulo era um mestre, Pedro era um mestre, Tiago era um mestre, João era um mestre de verdade, um mestre da palavra, alguém que transmitia, que pregava a palavra de Deus com integridade. Mas agora, adentram ao seio da igreja falsos mestres. Pessoas que eram e faziam parte da comunidade de fé. Pessoas que certamente foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Pessoas que fizeram uma pública profissão de fé, declarando que Jesus era o Senhor da vida deles. Esses falsos mestres não eram de fora. Eles estavam dentro da igreja. O apóstolo Paulo, certa vez, advertiu a igreja a respeito desses falsos mestres. Abram as Escrituras em Atos dos Apóstolos. Capítulo 20. O apóstolo Paulo, foi ele que ensinou, ministrou, fundou a igreja da cidade de Éfeso. Depois de passar aproximadamente 3 anos pregando a palavra de Deus, ensinando ali naquele lugar, ele resolve continuar a missão. Mas ele deixa um legado, ele deixa ali uma liderança, presbíteros, homens consagrados, separados para o serviço do Senhor. E ele sabe, ele já está percebendo, ele já percebe que os falsos mestres, pessoas que estavam entre eles, pessoas que poderiam vir de outras igrejas, estavam já começando a se achegar àquela igreja.
Então ele manda chamar os presbíteros, aonde ele estava, em Mileto, uma cidade vizinha, e ali traz diversos conselhos aos presbíteros para que eles pudessem colocar em prática na defesa da fé, defendendo a igreja em Éfeso. Aí o verso 28, ele escreve assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, ao qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, e a palavra presbítero, aquele que governa, ela pode ser usada como bispos, não há problema algum. Então, ele está falando aos presbíteros. Olha o que diz o verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aqui ele usa o termo bispo para presbítero. E ele diz para pastorear a igreja de quem? A igreja é do Senhor. A igreja é de Deus. Porque ele comprou com o seu próprio sangue. Aí o verso 29. Eu sei, por isso que eles deveriam ter cuidado com a igreja. Por isso que eles deveriam pastorear o rebanho. Por quê? Verso 29 diz, você pode ler comigo o verso 29? Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o quê? O rebanho. Segura, verso 30. E que dentre vós mesmos, olha a questão como fica mais perigosa. Ele diz que, sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão, ou seja, virão de fora, tá? Mas esses que virão de fora, não são não crentes, ok? O que ele está se referindo é que esses que virão de fora são de outras igrejas, tá bom? Ele não está falando de não crente. Então, virão outras pessoas, outros que ele vai chamar de lobos. E essa é bem uma característica apresentada pelo próprio Senhor Jesus, né? O próprio Senhor Jesus fala sobre lobos que querem devorar o rebanho, fala de ladrões, falam daqueles que são joios no meio do trigo, no meio da igreja, e ele vai dizer logo depois no verso 30, e que dentre vós mesmos, olha como era, imagine, aqueles presbíteros, não sei quantos, não é registrado quantos presbíteros estão ali diante de Paulo, o apóstolo, um homem de Deus, estão escutando isso da parte dele. Olha, dentre vós mesmos, depois da minha partida, depois que eu for, se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Imagine um olhando para o outro. Será que é você? Porque eles sabem que ele está falando dos falsos mestres. Será que é aquele... Tem um irmão lá que é meio polêmico, meio estranho. De vez em quando ele lança umas palavras assim que... diferentes da que Paulo trouxe. Imagine eles tendo isso em mente, sabendo que a profecia de Paulo se cumpriria em breve. Viriam falsos mestres, mas falsos mestres também estariam sendo formados naquela igreja. Então, voltando ao texto de 2 Pedro, a realidade naquele momento vivencial era que falsos mestres estavam se achegando até aquela igreja. Ainda o verso 1. E eles traziam uma falsa mensagem. Eles traziam um falso ensinamento. Mas eles não eram, assim, eles não eram diretos. Porque, imagine, gente, eu convido alguém, ou alguém do conselho, nós convidamos alguém para pregar aqui na igreja. E quando esse pregador abre a boca, ele diz assim:
Irmãos, Jesus, ele não ressuscitou. Quem ressuscitou foi, na verdade, um movimento. Ele não ressuscitou. Imediatamente, o que você faria? Olharia para quem? Para mim, né? Pastor, foi tu mesmo que trouxe esse herege? E nem deixaria ele continuar. Eu acho que todo mundo se levantaria. Pastor, esse camarada está falando mentira, heresia. Não seria fácil? Sim. Mas olha o que o texto diz. Pedro diz que esses falsos mestres, eles estavam introduzindo de forma dissimulada. A palavra dissimulada aqui se refere a de forma sorrateira. Sabe? Apenas alguns veneninhos. Ele fala numa mensagem 89% de verdade e o restante de mentira. A mensagem que ele transmite, na sua grande parte, contém a palavra de Deus. É verdade, é assim. Mas no finalzinho tem uma gota de mentira. E esta mentira, sendo pregada, anunciada, mesmo que aos poucos, ela vai adentrando no coração do novo crente, ela vai entrando no coração dos liderados e até da liderança, e quando se percebe, a igreja toda já está tomada por essa heresia. Quer ver um exemplo? Alguém que chegue e comece a trazer um estudo no livro do profeta Jonas. E aí ele começa falando sobre as verdades do contexto histórico, a verdade do tempo em que aquela história foi escrita. Aí no meio da sua palavra ele diz assim: olha, irmãos, Jonas não é um personagem fictício, não é um personagem real. Vamos pensar comigo sobre isso? Nem faz sentido dizer que ele é um personagem real, ele é uma história. Por exemplo, Jesus, ele usa várias ilustrações, parábolas. Essas parábolas eram histórias verídicas? Não, porque as parábolas servem para contar algo que nem sempre é real, mas uma verdade real. Se Jesus fez isso, contou parábolas, o livro de Jonas é uma parábola também. Aí talvez quem esteja escutando, mas por que você está dizendo que o livro de Jonas, o personagem Jonas, é um personagem criado fictício, ele não existiu? Claro, simples, querido irmão. Como pode alguém ser engolido por um peixe, permanecer lá 3 dias e 3 noites e permanecer vivo? Talvez essa pessoa pudesse interromper e dizer: não, eu acredito que ele foi engolido por um grande peixe. Pode ser que aconteça. Um peixe misterioso que submergiu do mar, lá da profunda, enviado por Deus. Não, tá bom. Se você acredita nessas histórias, tudo bem. Mas vamos continuar no livro? Como é que você pode acreditar que uma cidade inteira, os historiadores dizem que aquela cidade deveria ter no mínimo 50 mil pessoas, uma cidade inteira, com apenas alguns dias, que não deu nem uma semana de pregação da palavra, todo mundo, do pequeno ao maior, se converteu. Ninguém viu, jamais viu um negócio desse. Nem Jesus converteu todo mundo. Como pode? É uma ilustração. Aí talvez você possa dizer: não.
Pode ser sim. Deus pode mandar a palavra e converter quantos Ele quiser. Tá bom, você acredita nisso? Agora vamos pensar, depois que o povo se converte, Jonas fica bravo com Deus, e aí se assenta fora da cidade. E aí deitado lá, sentado lá, um grande sol, aí diz o texto que nasceu o quê? Vocês têm que estudar, a gente vai estudar Jonas, hein? Nasceu uma pequena árvorezinha, e ela foi crescendo de um dia para o outro, e no outro dia, ele teve um lugarzinho que pudesse fugir do sol. E ele ficou feliz com aquela árvore, né? Que nasceu de um dia para o outro, cresceu. Aí Deus mandou um verme, o verme comeu a árvore todinha, num dia só. No outro dia, não tinha mais árvore. História doida. Isso não é possível. Os falsos mestres, eles fazem isso. Eles conhecem as histórias bíblicas. Eles conhecem os fatos bíblicos e históricos. Mas eles não creem no poder de Deus. Eles não creem no Deus que pode todas as coisas. Eles minimizam a ação de Deus. Eles olham para si, para suas falhas, para os seus próprios corações invejosos, distantes de Deus, e colocam Deus na mesma qualidade deles. Os falsos mestres são assim. O verso 1 diz que eles vão introduzindo de forma dissimulada, aos poucos. Parece um grupo que tem por aí, né, que vai colocando aos poucos a sua ideologia, os seus ideais, e aos poucos vão colocando os seus princípios. É assim, eles vão fazendo isso de forma dissimulada. E aí ele vai dizer que esses falsos mestres que introduzem de forma dissimulada algo, o que eles introduzem? Heresias. E essas heresias ele qualifica como destrutivas. Essas heresias, essa mensagem, esta palavra, esse falso evangelho, ele tem o poder destruidor. Ele destrói a comunhão, ele destrói a paz, ele destrói a santidade, ele destrói a ética, o caráter. Essa mensagem, que é uma mensagem herética, uma mensagem que não é a palavra de Deus. Você lembra, nós estudamos há pouco tempo a carta de Paulo aos Gálatas. E a palavra de Pedro é a mesma de Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas. Você pode voltar um pouco a palavra e voltar comigo em Gálatas, capítulo 1? Gálatas, capítulo 1. Só paginar um pouquinho, voltar um pouquinho. Coríntios, Gálatas. Gálatas é antes de Efésios. A partir do verso 6, capítulo 1, verso 6, a partir do verso 6, ele está falando para o mesmo tipo de pessoas, de falsos mestres, isso Paulo. Mas ele está endereçando a sua fala à igreja, à liderança da igreja. Gálatas 1, 6, ele diz assim: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o quê? Outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de quem? De Cristo. Falso mestre, ele está ali para perverter o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo
vindo dos céus, vos preguem outro evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, seja o quê? Anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja o quê? Anátema. O mesmo problema que Paulo já estava vivenciando nas igrejas da primeira viagem missionária dele, as igrejas da Galácia, Pedro está preocupado agora, algumas décadas depois, com a igreja ou as igrejas da Ásia Menor. Esses falsos mestres traziam heresias, palavras que não eram palavras de Deus. Elas tinham alguma coisa da palavra, mas elas deturpavam a palavra. E aquelas palavras traziam destruição à igreja. E aí ele vai além, não é uma destruição comum, qualquer. Aqueles falsos mestres falavam de tal forma que a palavra deles ia até o ponto de renegarem o quê? O soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O que Pedro está dizendo é o seguinte: aquilo que os falsos mestres estão apresentando, estão pregando, não é contra mim mesmo. Ele não está falando mal de mim, ele não está falando mal de Paulo, ele não está falando sobre coisas básicas, sobre aquilo que Paulo acredita, mas que é um entendimento de Paulo, nem tampouco o meu entendimento. Mas o que eles estão pregando é literalmente algo que fere a própria santidade de Deus. E aí, para te ajudar um pouco, haviam falsos mestres que estavam tentando colocar em xeque a divindade de Cristo. Haviam falsos mestres que estavam pregando que Jesus, ele, na verdade, não era Deus. Ele era, no máximo, o primeiro ser criado por Deus. Deus, na eternidade, vai lá e resolve criar, e cria Jesus. Depois de criar Jesus, cria os anjos. E depois de criar Jesus e os anjos, cria a humanidade. Essa mensagem que tentava destruir a essência do evangelho estava sendo pregada. Lembre-se que João, o apóstolo João, quando escreve o evangelho, ele começa o evangelho diferente. Os outros evangelhos falam sobre Jesus que nasce, encarnado, a descendência, Jesus, o descendente de Adão, o descendente de Abraão, mas João começa a sua carta lembrando que Jesus é pré-existente. Nenhum dos outros falam sobre isso. Ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava e o Verbo era Deus. Tudo foi feito, e aí a gente continua. Você sabe por que ele começa assim? Diferente dos outros? Por quê? Porque João escreve o seu evangelho depois de todos os outros. 3 décadas depois que os outros escrevem. Ele não precisa mais falar sobre Jesus humano. Ele vai falar, é claro, mas ele precisa falar para defender contra os gnósticos que Jesus, ele não é um ser criado, mas é criador de todas as coisas. Então, as heresias, os falsos mestres estavam dizendo que Jesus não era Deus. Vocês conhecem alguma seita por aí que diz que Jesus não é Deus? Eles estavam destoando quanto à Trindade.
Eles estavam destoando contra o retorno de Cristo, contra a morte e ressurreição de Jesus, contra aquilo que foi escrito e que se estava cumprindo. E é por isso que Pedro vai dizer que esses falsos mestres, eles tinham uma mensagem que era heresia, que não eram verdades, elas eram destruidoras e elas renegavam o soberano Senhor, aquele que havia resgatado o seu povo por meio do seu sangue. Aí ele continua e diz que esta mensagem, esse falso evangelho que esses falsos mestres transmitem, vai além, ou iam além, de apenas motivá-los ou fazê-los errar na coisa teológica. Mas aquela falsa mensagem, aquele falso evangelho, aquele falso ensino, conduzia aqueles crentes a viver uma vida abaixo daquilo que o Senhor Jesus desejava para eles. Porque Jesus desejava para a sua igreja aquilo que Paulo, Pedro, João, Tiago e todos os demais desejavam, é que a igreja vivesse para a glória de Deus, para que a igreja vivesse uma vida santa, para que a igreja crescesse na graça e no conhecimento. A gente já falou sobre isso. Crescesse espiritualmente, amadurecesse, os crentes fossem maduros, lançassem fora o pecado, lançasse fora a visão carnal, antes a sua mente e o seu coração fossem guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, o que ele desejava é que a igreja fosse cheia do Espírito. Mas olha o que diz essa mensagem, além de menosprezar e colocar, renegar em Jesus, essa mensagem também colocava o crente no lugar como se esse crente vivesse uma vida como os demais, como se Deus não fosse o Senhor que transformou a vida deles. O verso 2 diz assim: e muitos seguirão as suas, o quê? Práticas. Muitos seguirão as suas práticas, o quê? Como eram as práticas deles? Libertinas. Eita! Agora o negócio começa a ficar estranho. Ele diz que o falso mestre, ele é um libertino. O falso mestre é aquele que diz e não faz. O falso mestre é aquele que aponta o caminho, não o caminho de Cristo, mas o caminho dele mesmo. Lembra que Paulo disse para os presbíteros de Éfeso, no verso 30, lá do capítulo 20, esses fariam discípulos de quem? De Cristo? De si mesmos, arrastando aqueles discípulos de Cristo após eles, tirando-os do caminho de Cristo e colocando-os aonde? No seu próprio caminho. E o caminho, segundo o que Pedro diz, é o caminho que é não de santidade, de viver uma vida de santidade. Não é o caminho do Espírito, mas, como disse Pedro, é o caminho da carne. Esses falsos mestres, eles eram carnais. E é claro que eram. Você verá isso. Eles eram carnais por um motivo óbvio e claro, que nós vamos falar mais à frente. Mas eles eram carnais e estavam com a sua forma carnal de agir, de viver, de interpretar as Escrituras, conduzindo a igreja a viver esta vida carnal. Aqueles que eram crentes, a se desviarem da santidade, a se desviarem
de uma vida piedosa, a relativar em tudo, a olharem para as coisas do mundo e dizerem, não tem nada a ver, a trazerem as coisas do mundo para dentro da igreja, do outro lado, a desejarem ou primarem pela salvação por meio das suas próprias obras. Então esses líderes, pseudo-líderes e pseudo-mestres eram libertinos, porque era isto que era a sua natureza, e por causa deles e dos seus ensinamentos, será infamado o caminho do quê? Da verdade. Não tem sido diferente hoje. Tem muita gente boa, que está vivendo uma vida que desagrada a Deus, porque fica dando ouvidos aos falsos mestres, aos teólogos liberais, aos judaizantes, aos teólogos progressistas. Sabe o que um teólogo progressista diz? Ele diz o seguinte: as Escrituras, como são palavras, em alguns momentos, palavras de homem, quando as Escrituras falam que o homossexualismo é pecado, não é Deus falando. Quando as Escrituras dizem que o homossexualismo leva ao inferno, não é Deus falando. Portanto, é o homem falando. Alguns dias, e eu gosto de sofrer, eu escutei um pregador, alguém que se diz um mestre, que se apresentou há pouco tempo, quem ele de fato é, um falso mestre, Ed René, ele disse isso. A igreja precisa ser uma igreja que inclua. As pessoas não precisam mudar a sua forma sexual de vida. O que elas são, elas continuarão a ser, porque, ora, se elas nasceram assim, foi porque Deus quis que elas nascessem assim. Na minha igreja, ele disse, as pessoas vêm e permanecem como estão. Eu posso citar alguns outros. Eu posso citar aqui sem medo Caio Fábio, que o dia desse estava tomando banho numa live com a sua esposa nu, e não achou problema nenhum. Eu posso citar outros e outros. E talvez eu pudesse citar outros que saíram de uma verdadeira igreja e fundaram as suas próprias igrejas, que na verdade são seitas. Mas eu não quero citar. Só esses que ainda continuam dentro da igreja cristã e se dizem cristãos e são os piores, já não são suficientes. Pedro, então, ele alerta sobre estas práticas libertinas de libertinos que estão tirando muitos do centro da vontade de Deus, e muitos estão sendo conduzidos por esta que não é uma verdade. E eu quero encerrar a nossa conversa de hoje trazendo à sua memória que o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, o verdadeiro pregador, o verdadeiro mestre, ele não abre mão nem um centímetro de pregar a palavra. Eu conversava com
Foi com o Tom agora há pouco, né? Falei, Tom, a gente aqui, eu gosto de trazer o estudo expositivo, verso a verso. Eu estava falando da revista da Escola Dominical, que a revista da Escola Dominical é temática. Ela não é expositiva, ela é temática. Mas eu prezo por trazer o estudo expositivo, que é verso a verso. E eu brinquei com ele e falei assim, o ruim de trazer o estudo expositivo é que eu preciso também tratar os textos, os versos polêmicos. E eu preciso tratar os versos polêmicos. A gente vai tratar, na próxima aula, de alguns versos polêmicos que nos deixam ou trazem uma pseudo-dúvida sobre algumas das doutrinas bíblicas e reformadas com a perseverança dos santos. A gente vai entender de forma muito simples o que Pedro quis falar quando ele falou sobre aqueles que se desviam do caminho do Senhor. Mas é preciso pregar a palavra toda, e toda a palavra, e não aquilo que eu acho que é a palavra, não aquilo que eu acho que você deve ouvir. Porque o falso mestre também é aquele que seleciona os textos, escolhe os textos, tira os textos do contexto e, para inflamar o ego, para motivar alguém naquilo que ele deseja, por exemplo, se alguém quer ficar rico, ele escolhe os textos. Se alguém quer ser curado de uma enfermidade, ele escolhe os textos. Se alguém quer prosperar, ele escolhe os textos. Tira do contexto aquilo que a palavra quer dizer. Mas saibam, nós não devemos nos preocupar com eles, porque eles serão recompensados pelo mal que fizeram. Mas nós precisamos, antes, pregar o Evangelho, conhecer a palavra, para que sejamos aptos a anunciar o verdadeiro Evangelho, onde Cristo nos enviar. Quero te convidar a fechar os seus olhos. E lembrar da palavra de Paul Walsh, quando disse: o que importa é o que as Escrituras ensinam, e não o que você acredita. E orar ao Senhor, pedindo a Ele que te dê mais tempo, mais força, mais desejo de examinar as Escrituras, para que você possa fugir do falso mestre. Querido Deus e eterno Pai, bendito seja o teu nome, que nos dá a palavra, que é a palavra do Senhor. A palavra já foi entregue a nós por meio de santos homens, que no decorrer da história foram usados pelo Senhor. Os profetas no Antigo Testamento, apóstolos no Novo Testamento, homens que foram separados pelo Senhor, inspirados pelo Senhor, para escreverem aquilo que é a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para o teu povo. Que nós não deixemos nos envolver pela vã filosofia, pelo humanismo, pela teologia liberal, pelos progressistas. Mas antes, ó Deus, que nossa mente, nosso coração esteja cativo à tua palavra, como disse Lutero. Ah, Senhor, envia mestres que são mestres segundo o teu coração, para nos ensinar,
Porque esse que vos fala também precisa ser ensinado. Fala, Senhor, ao coração da tua igreja, para que sejamos crentes maduros, para que possamos viver uma vida piedosa e santa. Mas só é possível se nós nos debruçarmos no conhecimento de ti mesmo. Fala o nosso coração e continua a falar até que o Senhor volte e nos leve para si. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém.